Olá, eu sou Elda Borges e este é o Em Foco, seu programa de entrevistas da TV Assembleia. No programa de hoje nós vamos conversar sobre as dificuldades de ressocialização do jovem infrator no Brasil e em especial no Maranhão. E para essa conversa, os nossos convidados são a deputada Elisiane Gama, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e o promotor da Infância e Juventude, Márcio Tadeu Silva Marques. Boa tarde para os dois. Boa tarde. E obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Uma pesquisa feita através de visita de promotores de justiça em todo o Brasil revela que em quase todas as unidades de todo o estado existe uma superpopulação de adolescentes infratores. Na opinião de vocês, e essa pergunta vale para os dois, a que se deve um fato tão grave dessa natureza e por que ele persiste ao longo do tempo? Eu acho que um dos grandes problemas, Elda, hoje, e no meu entendimento, eu acho que é o resumo hoje da política da infância no Estado e no país, é a não prioridade. A não priorização, na verdade, é um princípio constitucional. É a não prioridade de criança e adolescente, você não faz o investimento orçamentário necessário e por você não fazer esse investimento orçamentário necessário, você não faz a aplicação da medida também de uma forma efetiva. E aí você vai acabando trazendo um problema reiterado, né? Você acaba não trazendo resultados efetivos, o adolescente não consegue, a gente não consegue, além de fazer a aplicação da medida socioeducativa, não consegue um objetivo primordial que é a ressocialização. As unidades hoje do Maranhão não atendem, na verdade, um princípio hoje que consta no SINASE, ao mesmo tempo também a única que nós tínhamos de internação permanente hoje não está funcionando no Maranhão. O Maranhão hoje não tem uma estrutura que faz esse atendimento efetivo. E tudo isso está... Claro que nós temos toda uma legislação, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos hoje órgãos que fazem a fiscalização, como o próprio Ministério Público, a Assembleia Legislativa do Maranhão, mas se não houver o entendimento por parte do Estado de fazer com que a aplicação orçamentária possa realmente acontecer, nós vamos infelizmente ter mais números e mais números e mais números e não chegar a um objetivo importante que é a ressocialização do menor. O doutor Márcio Tadeu é uma pessoa que tem, na verdade, uma vivência muito presente nisso e eu acho que ele tem uma sensibilidade muito grande, tem um sentimento realmente muito grande em relação a isso, mas infelizmente a gente não consegue resolver. A gente pode ter grandes profissionais, pode ter pessoas que têm uma dedicação realmente exclusiva, mas o instrumento, eu diria assim, a estruturação, infelizmente, do Estado é extremamente deficitária. O senhor concorda com esses argumentos, doutor Márcio? A questão, sem dúvida, e a questão, estou tentando acrescentar, é que essa superlotação, ela é decorrente principalmente da falta de planejamento. Porque, veja bem, no estado do Maranhão, em todo o estado do Maranhão, nós não temos a demanda de mais que 100, 150, na pior das hipóteses, adolescentes sob privação de liberdade. Porque o Estatuto ele prevê não apenas a privação de liberdade, a internação, como resposta ao ato infracional, ao delito praticado pelo adolescente. 100 ou 150 adolescentes privados de liberdade não é uma sala de cursinho, não é uma sala de preparatório de um curso público. Ou seja, o Estado do Maranhão ele tem uma fundação exclusivamente para tratar dessa questão, que é a FUNAI, que está vinculada a uma Secretaria de Direitos Humanos, há orçamento para isso e nós não temos tido a resposta suficiente por parte do poder público, né, do Executivo Estadual, que não consegue resolver a situação de 100 ou 150 adolescentes. Quer dizer, é uma coisa absurda, é uma coisa inexplicável, quando se considera que essa pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público, né, a partir de inspeções que foram determinadas pela Resolução 67 daquele órgão, e que também reflete o Programa Justiça ao Jovem do Conselho Nacional de Justiça, que também vem acompanhando a execução das medidas socioeducativas, isso demonstra que esse é um problema de âmbito nacional, mas que no nosso estado é ainda mais assustador, porque os nossos números são absolutamente exequíveis. Quer dizer, a gente viu no Fantástico da Rede Globo há alguns dias uma matéria sobre a tortura
dentro de uma unidade da Fundação Casa, que é o análogo da FUNAC lá no estado de São Paulo. E se bem eu me recordo, me corrijo se eu estiver errado, aquela unidade, que são algumas casas, só aquela unidade tinha 360, mais de 300, ou seja, mais do que o dobro de adolescentes. E lá em São Paulo eles têm vários daqueles complexos com números mais ou menos assemelhados. Quer dizer, você dizer num estado que tem menos da metade de um complexo do estado de São Paulo, e que o estado do Maranhão não consegue há vários anos dar conta disso, é algo absurdo, é algo que precisa ser enfrentado com seriedade, porque está se rasgando a Constituição, está se rasgando o Estatuto da Criança e do Adolescente por falta de vontade política. Ok. Para ilustrar toda essa problemática da ressocialização de jovens em conflito com a lei, vamos ver uma matéria preparada pela repórter Natália Macedo. Os problemas para garantir o direito de adolescentes em situação de conflito com a lei no Maranhão estão em toda a rede. Em entrevista ao programa Portal da Assembleia, o defensor público Murilo Guazelli disse que moveu uma ação civil pública quanto ao funcionamento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, em São Luís, mas até hoje o mérito da ação nunca foi julgada. A garantia dos direitos para o adolescente em situação de conflito com a lei possibilita uma série de reflexões. As medidas socioeducativas, por exemplo, estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente e se aplicam aos jovens de 12 aos 18 anos de idade que cometem algum tipo de ato infracional. A reeducação deve ter como base os princípios do ECA, mas especialistas afirmam que o Estado ainda não oferece uma política pública efetiva aos 117 adolescentes distribuídos nas 7 unidades de internação do Estado. A maioria dos crimes ou dos atos infracionais cometidos por adolescentes estão ligados ao que equivaleria aos crimes contra o patrimônio. Quer dizer, são roubos, furtos, enfim. Eles não são os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida, né, o atentado mesmo, o homicídio, ele realmente, em sua maioria, são praticados por adultos. Então, não resolve. O que a gente acha que resolve, de fato, é políticas públicas preventivas, reais, de educação, de saúde, de habitação, né, de geração de renda para as famílias e uma política de atendimento socioeducativo concreta, que ofereça alternativa para esses adolescentes, para que eles se sintam realmente motivados, se sintam cidadãos capazes de retornar à sociedade e viver dignamente. A TV Assembleia mostrou a situação da unidade de internação Centro de Juventude Esperança, na Maiobinha, em São Luís, que funciona de forma irregular. Interditada pela Justiça em julho do ano passado, ainda abriga adolescentes internados. A coordenadora de projetos e presidente executiva da Agência de Notícias Matraca, que atua em defesa dos direitos da infância e juventude, defende a descentralização das unidades no Estado, uma forma de manter o adolescente em contato com a família e, assim, romper com a visão punitiva e repressiva. Segundo ela, a ideia de que a violência deve ser combatida com punição vai na contramão da história. É necessário, sim, haver unidades de internação descentralizadas. O que o Senase diz é que você não deve separar aquele adolescente que cometeu o ato infracional do convívio com a sua família. Então, você pega um menino lá de João Lisboa, por exemplo, que cometeu um ato infracional ali próximo de Imperatriz, e traz ele aqui para São Luís para cumprir uma medida. É claro que a família dele vai ter dificuldade de vir visitar, de acompanhar, né? Então, ele vai perder cada vez mais esse vínculo. Ok, só uma correção. Essa unidade da Maiobinha não está mais funcionando, não está recebendo mais nenhum adolescente. Mas com isso a gente cria um problema ainda maior. Mesmo que tenhamos esse número pequeno, vamos dizer assim, pequeno entre aspas, né? Entre 100 e 150, proporcionalmente a outros estados, vamos dizer que nós temos um número pequeno. Mas nós não temos nenhum local de colocação desses jovens. Como é que fica o Estado? Eu vejo assim, como é que fica o Estado perante a sociedade, perante o resto do país, se temos um problema que parece pequeno e não temos nenhuma competência, eu posso dizer, para solucioná-lo? Eu acho que é mais que uma questão de competência, uma questão de determinação política, e isso pode gerar, inclusive, responsabilidade pessoal dos gestores, porque, veja bem, o Estado do Maranhão, ele tinha como único lugar para
fazer cumprir a privação de liberdade de adolescentes do sexo masculino a unidade da Maiobinha, a unidade Esperança, que estava interditada pelas condições insalubres, não só para os adolescentes, mas também para os trabalhadores. Nós fizemos uma reclamação contra isso para o Ministério Público do Trabalho, que também está investigando esse aspecto. E a FUNAC e o Estado inauguraram as carreiras, uma unidade no Alto da Esperança para 11 ou 12 adolescentes, e que recentemente temos notícia, ainda não tenho conhecimento da publicação, mas o Conselho Estadual de Direitos da Criança rejeitou o registro. Isso, nos termos da lei, vai forçar o fechamento desse lugar de 11, 12. E aí você tem a situação absurda de ter uma sociedade, toda uma sociedade, que está refém dessa omissão do Estado e que não tem hoje um lugar dentro da lei para fazer a restrição de liberdade de adolescentes que precisavam efetivamente até estar recolhidos. Né? E isso é algo que nos assusta a todos, principalmente porque o Estado do Maranhão e a FUNAC já foram condenados judicialmente em ações civis públicas movidas pelo Centro de Defesa do Padre Marcos Passerini e pelo Ministério Público em Ribamar, e ignora totalmente a decisão da Justiça. Deputada, eu sei que a senhora está com vontade de falar, mas nós vamos fazer um rápido intervalinho e voltamos logo para continuar falando sobre as dificuldades do processo de ressocialização de adolescentes infratores. Toda semana, a cidadania está em pauta na TV Assembleia. Projetos, parcerias, ações que promovem a justiça social. Cidadania em Pauta, toda sexta, 2h30 da tarde. Eu já registrei uns 30 filhos. Eu já perdi as contas. Só nesse mês, 7. Com o programa Pai Presente do Poder Judiciário, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples e pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O objetivo é identificar os pais que não reconheceram seus filhos e garantir a todos o direito à sua identidade biológica. Mais 8. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Estamos de volta, vamos continuar discutindo problemas de adolescentes em conflito com a lei. Deputada, eu interrompi a senhora no final do outro bloco. Acho que o doutor Márcio traz uma colocação importante quando ele fala da falta de vontade, né, da falta de visão, da falta de responsabilidade. E quando ele falava isso, eu me lembrava recentemente, Elda, de um debate que foi feito, inclusive aqui na própria TV Assembleia, trazendo, por exemplo, uma fala do atual secretário de Segurança Pública, onde ele dizia, olha, o problema de segurança hoje praticamente é do adolescente, né? Então, colocava meio que o problema em cima de uma vítima, que também é uma vítima, porque a gente sabe que hoje a situação do ato infracional do adolescente em situação de rua é falta de política pública do governo, né? Ao mesmo tempo, inclusive, fazendo uma defesa da redução da maioridade penal.
Então, veja só, você vê o número que o Dr. Márcio coloca de 150 hoje, adolescentes, e aí você tem no sistema prisional mais de 5 mil internos no sistema prisional hoje, que, como todos nós sabemos, é a situação que está, né? Um sistema falido, totalmente congestionado, e você vai, por exemplo, na unidade ali na penitenciária de Pedrinhas, você vai ver que a maioria absoluta dos que estão ali são jovens de 18 a 29 anos de idade, né? E parece que para o Estado é muito mais fácil dizer, olha, nós temos que pegar esses adolescentes, esses 150 adolescentes e colocar na penitenciária de Pedrinhas, colocarmos no sistema penitenciário convencional a partir da defesa da redução da maioridade penal. Ou seja, a visão, na verdade, ela é antagônica àquilo que deveria acontecer. Ao invés de você fazer um atendimento, ou nem ser necessário ter que ter uma ação judicial para poder ter uma adaptação de uma instituição, de uma organização ou de um espaço físico dentro de um pré-requisito hoje de uma legislação brasileira, nós temos que recorrer à justiça, a justiça dá uma decisão e o Estado ainda recorre, e recorre, mais recorre, mais recorre, e não atende essa decisão, e não se faz, na verdade, uma adaptação que, considerando o resultado para a sociedade, considerando o resultado para a infância no estado do Maranhão, é um investimento muito pequeno, mas extremamente pequeno, né? E essa sensibilidade, infelizmente, hoje não há por parte do Estado. E quando eu digo Estado, eu não estou apenas me referindo especificamente ao governo do estado do Maranhão. Eu falo de um olhar, na verdade, também para a política municipal, né? Porque se a gente tem hoje um menor que a gente tenta ressocializar, o problema não é apenas agora, o problema ele vem muito mais anterior, né? Nós temos um alto consumo de drogas aqui no estado do Maranhão que cresce a cada instante. A política antidrogas, infelizmente, não acontece. Agora há pouco a gente vê na matéria, por exemplo, a Alessandra falando de uma preocupação em relação às políticas socioeducativas, da própria assistência social dos municípios, que infelizmente também não existem, né? Eu lembro de Márcio Tadeu recentemente fazendo uma busca e uma luta, na verdade, para fazer valer o programa que é voltado para crianças menores, na verdade, em situação de rua, que infelizmente também não é aplicado. Ou seja, hoje a gente luta para ter um sistema e, portanto, termos efetivamente a aplicação da medida socioeducativa, mas o problema é muito mais anterior. O olhar do Estado não é pleno, não é anterior e, portanto, nem emergencialmente, infelizmente, também acaba acontecendo. Vocês dois falaram de uma coisa interessante, falta de sensibilidade na formulação de políticas públicas para atender esse público específico. Existe algum mecanismo, alguma ferramenta que de alguma forma dê poder à sociedade, às organizações civis, para forçar a adoção de práticas que deem esses resultados que a gente espera? Não existe nenhuma ferramenta legal que o cidadão possa utilizar? Eu queria, antes de falar sobre isso, só ainda pegar um gancho na última resposta da deputada Elisiane, a respeito dessa comparação entre o sistema penitenciário e a questão do adolescente privado de liberdade. A própria lei, a lei de Sinase, o estatuto, elas dizem que você não pode dar para o adolescente que está cumprindo medida socioeducativa uma aplicação mais gravosa, mais pesada, mais severa do que a que você dá para o preso adulto. Isso. E o que a gente observa, nesse exemplo que ela nos trouxe, é uma coisa muito gritante. Quer dizer, para o preso adulto, você já tem presídios regionais, você já tem a compreensão de que é preciso fazer com que ele esteja próximo da sua família, né, como forma de tentativa de ressocialização. E se nega isso peremptoriamente em relação ao adolescente, né, em conflito com a lei penal. Então, é apenas para mostrar a fecundidade, a fartura, vamos dizer, de argumentos, mostrando o completo descaso do governo do Estado com relação à execução das medidas. Mas também quero concordar com a deputada quando ela fala de que a responsabilidade não é apenas do Estado. A do Estado é a mais importante porque trata exclusivamente da questão da privação de liberdade, que é a medida mais severa. Mas cabe aos municípios a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, através principalmente dos mecanismos do SUS, o Sistema Único da Assistência Social via CREAS, que são centros de referência especializada de assistência social. E a gente observa que alguns municípios ainda não estão devidamente preparados para isso. No que se refere especificamente a essa questão do poder do povo exigir, nós temos mecanismos, inclusive mecanismos não institucionais. A Voz das Ruas, em junho,
né, provocou já a alteração de procedimentos e conquistas efetivas para a sociedade brasileira. Mas não é apenas isso, não é apenas fazer a catarse da indignação da sociedade, é justamente trabalhar com essas questões. E há várias formas de trabalhar isso. Em termos municipais, é bom lembrar que esse é um ano de PPA, do Plano Plurianual. É a lei orçamentária que justamente trata de como vai ser o gasto público para os próximos 4 anos, os 3 anos deste mandato e o primeiro ano do mandato que virá. Além disso, as ações populares, as manifestações mesmo fora do sistema de justiça, né, essa casa tem sido pródiga em reverberar e fazer ecoar as questões da sociedade. Tudo isso vai se somando no sentido de fazer essa exigência. A terça-feira agora temos a notícia que o Conselho Nacional de Justiça virá ao Maranhão para tentar investigar novamente a quantas anda a execução das medidas socioeducativas. Infelizmente, nós vamos entregar uma informação que fez foi piorar ao invés de melhorar. Não é das melhores, na verdade. Né? E na eventualidade de Sua Excelência, a senhora governadora do Estado, até receber essa comissão, né? Eu digo eventualidade porque a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança já pediu por diversas vezes esse contato com a chefe do Executivo para poder tratar dessa questão que é grave. Né? A própria deputada Elisiane, a Comissão de Direitos Humanos, já fez um requerimento no sentido de que a governadora receba a presidente do Conselho Estadual, que é o órgão de deliberação dessa política. Na eventualidade de Sua Excelência receber os conselheiros, os juízes auxiliares do Conselho Nacional de Justiça, acho que é importante também tentar aproveitar essa oportunidade para que outras autoridades relacionadas ao sistema, inclusive da sociedade civil, possam mostrar que essa não é uma questão menor, é uma questão urgente e é uma questão que deveria ser tratada com prioridade absoluta, como diz a Constituição. Ok, eu vou lhe fazer uma pergunta que a senhora vai responder no próximo bloco. A chegada do Conselho Nacional de Justiça na próxima semana pode ser uma luzinha, vamos dizer assim, no fim do túnel para a gente começar a resolver essa situação? Mas a gente vai ver isso no próximo bloco. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos logo. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibe Aikel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. É o meu sonho, é o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Volta para o nosso último bloco de discussão sobre menores infratores e a quase possibilidade de ressocialização delas. A vinda do Conselho Nacional de Justiça São Luís já na próxima semana pode nos dar alguma possibilidade de sonhar com uma saída para esse problema, deputada? Olha, eu fiquei muito feliz, né, em saber que a gente poderá contar, na verdade, com uma força a mais. O CNJ tem um nível de respeito, eu diria assim, e até pela própria função, na verdade, que ele exerce, muito importante. E
tem vários outros problemas, na verdade, Elda. Além desse debate que a gente está fazendo nesse momento aqui, que é a questão da aplicação da medida socioeducativa, que é o que me parece a pauta principal da vinda do CNJ no Maranhão, tem outros pontos também que serão importantes para a gente fazer esse debate, né? Como, por exemplo, a aplicação do depoimento solto sem dano, o depoimento especial, que na verdade é uma outra nomenclatura que já se aplica, que na capital São Luís ainda não existe, que é a tentativa de evitar com que a criança ou adolescente possa, a vítima, por exemplo, de abuso sexual e outros tipos de violência, possam ser vítima por mais de uma vez, não é? A aplicação do depoimento sem dano é uma inovação, inclusive, no Brasil, mas que na capital, em São Luís, ainda não existe. E é, inclusive, uma das pautas que nós, junto com o Márcio Tadeu e outros companheiros mais da infância, com a juíza, né, com o juiz da área, vamos estar tentando fazer com que isso possa realmente ser aplicado no nosso Estado. Então, eu vejo que é sim, não é um momento importante para o Estado, eu vejo que é sim mais uma forma, mais um mecanismo que nós temos de forçar, por exemplo, o Estado a fazer um atendimento, na verdade, um pleito que já vem se arrastando à mesa aqui em São Luís. A gente, por exemplo, nós pedimos aqui no plenário da Assembleia uma audiência com a governadora Rosiana Sarney, uma ida lá ao Palácio, quer dizer, não é ela vir à Assembleia. Mas mesmo esse nosso pedido de ir até lá, com todo o movimento da infância, ainda está muito difícil, né? Então, e eu confesso para você que algumas vezes a gente se sente meio que impotente diante de alguns pleitos, diante de algumas lutas que você faz e que às vezes nem sempre realmente se tem uma resposta. Eu lembro quando o Márcio estava falando agora há pouco referente à questão, você fez a pergunta sobre o mecanismo, né, sobre a força, sobre uma ação mais coercitiva em relação ao Estado. Quantas ações já foram realmente impetradas na Justiça, decisões já foram apresentadas e parece que o Estado se sente muito inerte ou fica muito inerte diante de inclusive, decisões judiciais, né? Então, se não houver, acima de tudo, vontade política, se não houver uma força, realmente, uma ação conjunta, infelizmente o resultado não dá. Nós tivemos, por exemplo, já a denúncia do Maranhão na OEA, nós tivemos acordos, infelizmente, que não estão sendo cumpridos até o presente momento. Nós poderemos ter a qualquer momento aí, Elda, por exemplo, eu diria, o complexo hoje, que foi um dos grandes sonhos, uma das grandes conquistas da infância em São Luís, foi a criação do complexo, do CPTCA, ali na Beira-Mar, poderá ser desaparelhado a qualquer momento, porque a vara não está funcionando efetivamente ali, e há, inclusive, um movimento da tentativa de retirar a vara de lá, por não estar atendendo aquilo que realmente é estabelecido pelo próprio CNJ, e tudo isso por quê? Porque a estrutura realmente não foi apresentada. Então, eu vejo que quando se junta o CNJ, junto o Ministério Público, junto a Assembleia Legislativa do Maranhão com o poder político que tem, junto às organizações da sociedade civil organizada, é um alento, eu diria assim, não é? Um certo fôlego, na verdade, que a gente sente na expectativa, na esperança de ter uma resposta do Estado. Pois é, esse ano a gente está no ano pré-eleitoral. No próximo ano já começa todo mundo a prometer muita coisa. Não dá para, de alguma forma, a gente obrigar, entre aspas, vamos dizer assim, os candidatos, assim, por prometerem com uma questão dessa, que isso faça parte de uma plataforma, do programa de governo e que a gente depois possa cobrar desse candidato que foi prometido agora. A gente não está conseguindo até agora, então vamos mudar de estratégia, vamos fazer eles se comprometerem antes. Não funciona por aí, não. Vocês que já têm tanta experiência... Eu acho que é uma ideia sempre muito oportuna, porque parece que o grau de sensibilidade às questões sociais fica maior quando o político ainda está nessa fase da candidatura. Isso. E é uma estratégia que o movimento social, principalmente, vem adotando há vários anos. Na própria eleição para prefeito, houve a assinatura da Carta de Compromisso para a Criança, para o governo do Estado. Mas a gente sabe da dificuldade com relação a essa questão da medida socioeducativa, porque a gente está tratando justamente do adolescente que não cumpriu a lei, né? O adolescente em conflito com a lei penal. E num país em que você tenta passar a ideia falsa de que a delinquência praticada por adolescentes é o que causa a maior gravidade da delinquência sofrida pela sociedade, esse é um discurso difícil. E eu digo que é uma informação falsa
bastando examinar o último mapa da violência, que é um relatório anual sobre os casos de morte violenta, acidentes de trânsito, suicídios e homicídios, e se observa que, embora as pessoas até entre 16 e 29 anos, que hoje é considerada adolescente, 15 e 29 anos, sejam 18% da nossa população, eles correspondem a 36% das pessoas mortas. E o resto da população, considerada não jovem, tem apenas 4%, né, do seu total como vítimas da criminalidade violenta. Então, hoje, no nosso país, mais se mata jovem do que o jovem autor da violência. Ok. Dá para fazer alguma coisa nesse sentido, a senhora que participa do processo eleitoral? Os políticos ficam mais sensíveis, é hora de fazer com que eles se comprometam com essa situação? Elda, você traz assim uma coisa muito importante, né? E é muito comum, por exemplo, se você for ver nos processos eleitorais dos últimos anos, o candidato que está muito mais bem posicionado nas eleições eleitorais, no processo eleitoral, geralmente é o candidato que não assina esses compromissos. É o candidato que manda, às vezes, o vice participar da reunião, manda um representante participar dessa reunião, porque ele diz, puxa vida, eu vou ganhar a eleição e eu não vou poder cumprir, ou eu não vou cumprir isso. Então, eu senti isso muito agora durante as eleições de 2012, né? Porque os candidatos mais bem posicionados eram exatamente os candidatos que não participavam dos debates. Então, realmente, eu acho que o primeiro passo seria se os candidatos, durante o processo eleitoral, tivessem, de fato, esse compromisso, um compromisso real, em frente ao movimento, em frente à sociedade, fazer o compromisso e fazer valer depois de eleito. Então, só vamos esperar, pelo menos enquanto a eleição não chega, o processo eleitoral não vem, que a vinda do CNJ, de alguma forma, possa nos dar alguma possibilidade de pensar, de sonhar com uma saída para esses jovens infratores e, como o doutor Márcio falou, não lota uma sala de aula de um cursinho, um aulão daqueles bem que um professor sozinho controla, né, promotor? É. Mas, com certeza, nós vamos chegar no estágio que a gente vai voltar aqui e dizer que todas essas medidas foram adotadas e que nossos jovens infratores estão sendo tratados para ser ressocializados, entregues de volta à sociedade. Deputada Elisiane Gama, muito obrigado pela presença da senhora nesse programa. Doutor Márcio Tadeu, muito obrigado também pela sua presença. Obrigada, Elda, e parabéns pela dinâmica do programa. Nós estamos sempre à disposição. Ok, muito obrigada, boa tarde. E o Enfoque termina aqui, estaremos de volta na próxima sexta-feira. Tchau e até a próxima.